Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Para mim é motivo de alegria estar aqui nessa noite conhecendo mais uma parte do povo que vai morar no céu. Amém? Glória a Deus. Eu sou a pastora Natália. Pastorei ao lado do meu esposo, que hoje me deu a honra de estar aqui comigo, pastor Marcos, juntamente com a minha filha, Maria Cecília. Os outros dois ficaram para trás, porque eu quis povoar a terra. Eu tenho 3 filhos, um de 14, uma de 8 e um de 6. 5, vai fazer 6. E, para a honra e glória do Senhor, estamos ali no bairro Petrolândia, pastoreando um povo que iremos, levar eles no céu juntamente com vocês. Para mim, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade ao qual Ele me deu. Quero agradecer a vida da pastora Geiele, que conheci ela num chá de mulheres. É chá, né? É chá, né? E ali o Senhor fez uma conexão. Agradeço ao Senhor pela sua vida. Muito obrigado pela oportunidade, pela confiança de conceder o altar da sua igreja. Muito obrigado, pastor. Que o Senhor continue abençoando a vida dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 21. O Senhor é bom e Ele traz confirmação em todo o tempo. Estamos numa conferência, primeiro dia dessa conferência, onde tem por base Ezequiel 47. E eu prometo à igreja que eu não quis fugir do Ezequiel 47. Entrei para dentro do meu quarto nessa tarde e ali eu orava ao Senhor, eu li a palavra dEle. E Ele me trouxe essa passagem de João 21, versículo de número 6. E quando a irmã, as meninas da dança, que dança abençoada, que Jesus continue abençoando vocês, que por onde vocês forem, vocês continuem sendo boca de Deus. Porque a hora que ela falou, lance a rede, eu falei, eita, Jesus está nesse negócio. Glória a Deus. Abra comigo, todos, acredito, todos encontraram, João 21, versículo de número 6, vai nos dizer assim: então lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Vamos ler mais uma vez? Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Deus, a sua palavra ela foi lida, ela foi posta diante da tua igreja. Senhor, a sua palavra, essa que cura, transforma, liberta, restaura, exorta. A sua palavra é aquela que traz vida. Ó Deus, e estamos aqui nessa noite debaixo do direcionamento dessa palavra. Ó Deus, então em nome do Senhor Jesus eu te peço que o Senhor use a minha vida como canal da boca do Senhor aqui nessa noite. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que o Senhor tem para falar à sua igreja, ó Pai, possa ser dito, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, onde houver um coração contrito, quebrantado, disposto, ó Pai, que o Senhor vai de encontro a essa vida. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que a sua palavra possa fluir como um rio de águas vivas. Ó Pai, águas que venham jorrar, Senhor, águas que venham o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus, perpetuar sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Senhor, fique à vontade, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Podem se assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Estamos aqui debaixo de uma palavra, de um direcionamento, primeiro dia de uma conferência. Eu imagino que não é fácil organizar, Até que esse dia chega, a gente fica com uma insegurança, mas esse dia chegou e o nome do Senhor há de ser glorificado nesses 3 dias, em nome de Jesus. Estamos diante de uma passagem ao qual bastante conhecida,
ao qual tem a epígrafe do texto como uma pesca maravilhosa. Aconteceu que Jesus, chegando naquele lugar, ele viu aquele homem, Pedro, Tiago e João, homens ao qual tinha bastante domínio na pesca, homens que sabiam aquilo que eles estavam fazendo, homens que tinham o domínio todo sobre a pescaria, homens que sabiam o momento certo que eles podiam lançar a rede e ia pegar o peixe, homens que só de olhar via aquele mar e falavam: hoje o mar não está para peixe, não vamos. Mas aqui a Bíblia vai nos dizer que um certo dia Pedro só falou: estou indo pescar. E ali Pedro vai pescar. E a Bíblia nos relata que ele lança a rede durante toda a noite. A Bíblia vai nos dizer que incansavelmente, várias vezes, a rede foi jogada sobre o mar. E quando eles puxavam, eles não pescavam nada. E aqui eu estou dizendo que é aquele que tinha domínio sobre a situação, aquele que sabia o que é que ele estava fazendo. Você já viu uma pessoa, você que é profissional no seu trabalho, você sabe quando você vai fazer que vai dar certo. Você sabe aquele dia que deu tudo certo. Eu sei que vai dar certo. Gente, era Pedro. Ele tinha domínio sobre aquele mar. Pedro sabia o que é que ele estava fazendo. Só que interessante que ele foi. Ele largou o que ele estava fazendo e foi aquela noite pescar. E foi uma noite a qual ele não pescou nada. Sabe aquele dia que a gente vai fazer, a gente sabe o que é que a gente está fazendo, a gente é profissional naquilo que a gente está fazendo. Se a gente faz bolo, gente, a gente vai lá e faz aquele melhor bolo. Se a gente é eletricista, a gente vai lá e coloca os fios tudo bonitinho no lugar. Mas sabe aquele dia que o bolo não cresce, que a massa encroa? Sabe aquele dia que os fios pega fogo, não nada acontece? Sabe aquele dia que você vai para o seu emprego e nada acontece? Aqui eu aprendo uma coisa. Pedro foi, ele sabia, ele tinha domínio naquilo, mas o Senhor não tinha chamado ele para ser pescador de peixes. O Senhor tinha algo para fazer sobre a vida dele. E muitas das vezes é isso que acontece na nossa vida. Estamos na rota contrária, estamos na contramão daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu não sei qual é a rota que você tem andado, eu não sei até onde você tem permitido se submergir entre as águas, mas eu vim aqui nessa noite para te dizer: movimentação fora do destino é apenas movimentação de cansaço. Qual é a rota que o Senhor te chamou para fazer? Qual é a rota que o Senhor te levantou para fazer? Ele te chamou para pregar, para cantar, para que Ele te chamou? E aonde é que você tem ido? Qual rota você tem traçado? Eu costumo dizer que não há vida fora do propósito do Senhor, porque aquela noite de Pedro não teve vida. Eu imagino ele sem entender nada, eu imagino ele cansado. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu sou profissional, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho domínio sobre essas coisas. Eu vou lançar a rede mais uma vez, e mais uma vez Pedro sai frustrado, nada acontece. Assim sou eu e você. Vivemos em uma geração ansiosa, frustrada, mas vivemos em uma geração que trocou aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Vivemos dando o nosso jeitinho, vivemos gastando o nosso tempo, perdendo o nosso tempo na direção e na rota contrária, na contramão daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que desde o ventre da nossa mãe Ele nos escolheu, desde o ventre da minha mãe Ele me gerou com um propósito. Hoje para mim estar aqui pregando a palavra para você, filho, eu tive que entender e entrar na rota. Eu
Eu tive que renunciar, deixar de lado as minhas limitações. Eu tive que deixar de lado as minhas incertezas, as minhas inseguranças. Eu tive que deixar de lado bagagens a qual lançava contra a minha vida. Eu não sei qual é a rota que você precisa achar. Eu não sei qual é a rota que você precisa entrar. Mas eu vim aqui para te dizer nessa noite: você não vai sair daqui fora da rota mais. Você não vai sair por aquelas portas na contramão daquilo que o céu tem para sua vida, porque você está em uma conferência, mergulhados na presença, e aonde a presença chega, alguma coisa tem que acontecer. Aonde a presença chega, o sobrenatural acontece. Aonde a presença chega, a vida é transformada, e essa conferência vai ser um marco sobre a sua vida, porque eu vim aqui te dizer: tu vai entrar na rota, tu vai entrar na rota, tu vai entrar na rota, porque não tem vida fora dela. Fora da rota, fora da rota tem movimentação. Já viu que você movimenta, nada acontece. Movimenta, trabalha, faz, e parece que está tudo do mesmo jeito. Só tem um cansaço, uma fadiga. Senhor, o que está acontecendo? Eu vim aqui te trazer a resposta. Sabe o que está acontecendo? Tu está fora da rota, tu está fora do comando do céu. Volte para o comando. Ele te chamou, mas pastora, como vai ser? Eu também não sei como vai ser. Pedro não sabia como seria. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que fora do propósito, fora da rota, não tem vida, não tem alegria. Tem uma vida fadigada, cansada, perturbada, fora da rota do Senhor. E aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Jesus avista 2 barcos. E um desses barcos é o barco de Pedro. Pedro, cansado, trabalhou a noite inteira, lançou rede a noite inteira. Imagino eu que preocupado, pensando: como vai ser? Eu precisava dessa pesca, eu precisava desses peixes, eu precisava disso, como que vai ser? Eu imagino. Sabe quando você está frustrado, que você está desmotivado? Eu imagino que Pedro estava nessa situação. Eu imagino que Pedro olhava para aquilo dali e falava: meu Deus. Sabe essa situação que você olha e fala: meu Deus, como assim? Como vai ser? Só que lá de longe está vindo aquele que vai mudar a situação de Pedro. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, por onde ele passava, uma multidão o seguia. E ali vem Jesus com aquela multidão. Ele fala com Pedro assim: olha, dá licença. Porque o Senhor não pergunta se você quer, ele fala para você assim: dá licença. Aí ele fala assim: dá licença, vai até lá, à beira. E o Senhor senta ali e começa a ensinar aquele povo, aquela multidão que ouvia Jesus. Só que ali, naquele dado momento, o Senhor chama Pedro outra vez. Então o Senhor, ele te chama nessa noite outra vez. E ali ele chama Pedro e fala assim: Pedro, vem, volta para o mar, lança a rede à direita do seu barco. O Senhor, ele é um Deus de detalhes, e nós precisamos nos atentar nos detalhes, porque é nos detalhes que nós perdemos nossas bênçãos, é nos detalhes que passa despercebido. Porque o Senhor virou para ele e falou: Pedro, volte para o mar,
lance a rede à direita do barco. E se Pedro chega ali e simplesmente só lança a rede, será que ele tinha colhido o milagre? Se atente aos detalhes. Deixe de lado o que necessário for. E Pedro obedece, mesmo frustrado, mesmo cabisbaixo, cansado. Por quê? Porque foi no amanhecer que o Senhor falou para ele: volte para o mar. Então o Senhor, Ele aparece no meio da nossa frustração. Pedro está frustrado, está cansado. Talvez ele está pensando: meu Deus, o que aconteceu? Porque eu tenho domínio dessa situação. Senhor, eu sei quando eu posso lançar essa rede e quando eu posso puxar. O que aconteceu? Pedro está frustrado. E no meio da frustração dele aparece Jesus, que olha para ele e fala: lance a rede à direita do barco. Eu imagino que Pedro deve ter cansado, deve ter pensado: meu Deus, mas eu lancei a rede a noite inteira, nada aconteceu. Agora talvez não é o melhor horário, agora talvez não é o melhor tempo. Lá vou eu perder tempo mais uma vez. Pedro vai lá, eu imagino que na mente dele deve ter vários conflitos internos, mas ele entende quem é que está direcionando. Ele sabe que é Jesus que está dando o comando. E nós, quando sabemos quando é Jesus, nós sabemos que algo vai acontecer. Não importa a circunstância, não importa o melhor horário, alguma coisa vai acontecer. E Pedro foi. Tá bom, ele falou, eu vou. E Pedro foi. Ele lançou a rede. Pedro foi obediente. Uma geração que não quer ser obediente, mas quer colher os milagres. Uma geração que não quer ser obediente à liderança, mas quer colher os milagres. Uma geração que não é obediente aos mandamentos do Senhor, mas quer colher milagres. Uma geração que não entende quem é o comando, mas quer colher milagre. Quer viver a pesca maravilhosa, quer colher os frutos de Jesus, mas não quer renunciar, não quer obedecer, não quer mudar o comportamento, não quer mudar o caráter, mas quer viver os milagres de Jesus. Eu vim aqui te dizer: quer viver uma pesca maravilhosa, quer viver os milagres que o Senhor tem para a sua vida, seja obediente ao comando dEle, seja obediente à voz dEle. Entenda quem é que está falando para ti. Volte, lance outra rede, volte outra vez e lance a sua rede. Eu não sei como está a sua pesca, eu não sei como está a sua vida, mas o Senhor sabe. E Ele também, Ele sabia muito bem como estava a mente de Pedro, como estava o coração daquele homem. E Ele simplesmente falou: volte, lance a rede à direita. Não esquece que tinha à direita. E Pedro faz isso. E Pedro vive uma pesca maravilhosa. E Pedro começa a viver o sobrenatural do Senhor ali naquela hora. Vamos viver sim. Vamos viver o sobrenatural do Senhor. Vamos viver todas as promessas, todos os milagres que Ele tem para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso ministério, para a nossa família. Mas precisamos ser obedientes, precisamos obedecer todos os comandos. Não adianta falar que vai submergir, que vai mergulhar mais fundo na presença, se não tem uma vida de obediência, se não tem uma vida de oração, se não tem uma vida de santificação. Não tem mergulhados na presença, tem uma vida de engano. E você não vai estar enganando o pastor, os irmãos da igreja. Você vai estar enganando a você mesmo. Porque o Senhor, Ele conhece. Ele está vivo. Nós cantamos aqui que Ele está vivo. E Pedro obedece. E a obediência, ela revela o sobrenatural de Deus. Quando obedeceram, o milagre veio. A rede, ela não se rasgou,
mas ela veio cheia de grandes peixes. Ela veio com sobrenatural sobre a vida deles. Isso fala de abundância, isso fala de propósito e especialidade. O Senhor, Ele entrega pra gente um milagre. O Senhor, Ele entrega pra gente um milagre. Ele entregou um milagre para Pedro ali naquela noite, naquela manhã. Ele entregou um milagre. Sabe o que eu quero te dizer? É o mesmo Deus que está aqui. É o mesmo Deus que quer mudar a sua história. É o mesmo Deus que quer entregar o seu milagre. É o mesmo Deus que está vendo que você escolheu a conferência Mergulhados na Presença, porque compreendeu que precisamos estar mergulhando. Sabe por quê? Porque o raso já não nos cabe mais. Precisamos submergir águas profundas, a níveis profundos, chegar em lugares diferentes com o Senhor, não para nos engrandecer, não para nos glorificar, mas para que o nome do Senhor venha ser glorificado, para que o nome do Senhor venha ser exaltado, que para quando você for ali, o outro olhar e falar, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, ali vai alguém que o Senhor transformou. Eu quero esse mesmo Deus na minha vida, eu quero esse mesmo Deus na minha história, eu preciso desse mesmo Deus. É para isso que o Senhor precisa da minha e da sua vida, para poder fazer discípulos. E esse Deus está aqui. Deus está trazendo colheitas específicas para chamados específicos. O Senhor encheu Pedro de peixe. Eu imagino que ali ele ficou maravilhado. Nossa, a melhor pesca da minha vida, a melhor pesca da minha história. Agora eu estou cheio de peixe. Ele nem se lembrava mais da noite passada. Ele estava tão alegre que ele tinha conseguido. Só que porém, Jesus fala para ele, Pedro. Aí a Bíblia vai nos dizer que ele chega diante de Jesus e fala assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados, perdoa todas as minhas falhas, eu sou um homem pecador. E ali Jesus fala para ele, Pedro, eu te perdoo. Imagina Jesus falando, te perdoo, meu filho. Só que deixa eu te falar um negócio. Eu não te chamei para você colher esses peixes aí, não. Eu te chamei para ser pescador de homens, de almas. E sabe o que o Senhor quer te dizer nessa noite? Ele não te chamou para ficar só submerso, não. Ele te chamou para imergir, para ir mais fundo, para ir mais profundo com Ele, para mergulhar em águas profundas, a chegar em alto mar, a níveis maiores. Colheitas específicas vão descer da parte do Senhor aqui nessa noite. Eu não sei qual é o seu propósito, eu não sei o que você tem buscado, mas eu quero te dizer que chegou a noite de colher, porque você entendeu que o Senhor te chamou para níveis profundos. Chega do raso, o raso já não cabe mais, o raso já não nos cabe mais. Precisamos ir mais fundo, precisamos ir a níveis profundos. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro entende quem é que o chamou. Ele não quis, ele não pensou duas vezes. Poxa, logo agora que eu pesquei tantos peixes, logo agora que foi uma coisa diferente, ele está me chamando. Por que nós somos assim? Por que nós pensamos assim? Quando o Senhor fala assim, olha, eu quero te levar a um nível mais fundo. Ou quando o Senhor fala assim, deixa isso daí, te chamei para isso. Só que a gente fica tão maravilhado, né, com aquilo que a gente tem nas mãos. A gente fica tão impactado, achando que tem muito, achando que
temos lucro tendo o autocontrole sobre as nossas mãos, que temos o domínio sobre as nossas mãos. Só que essa passagem nos mostra que se o Senhor não estiver conosco, nada vai acontecer. Essa passagem nos mostra que se estivermos na rota contrária daquilo que o Senhor tem, nada vai acontecer. Pedro não era um zero esquerda, um pescador, contador de história, não. Pedro era aquele que tinha domínio naquilo que ele fazia. Autoridade, sabe aquilo que você faz? Você fala assim, não, isso eu sou bom. Porque todo mundo é bom para alguma coisa. Isso daqui eu sou fera. Assim era Pedro. Só que chegou um tempo que já não dava mais. Chegou um tempo que chegou um tempo que ele cansou, frustrado, jogou a rede, jogou. Você não tem domínio de nada. Você não é dono de nada. Você não é dono das suas vontades, não. Quando você reconheceu o Senhor e aceitou Ele como único, suficiente Salvador, você falou, Senhor, a Ti eu entrego a minha vida. De agora em diante não vivo mais a Natália, de agora em diante eu vivo o Cristo que habita em mim. Qual é o seu direcionamento para a minha vida? Qual é o seu direcionamento para a minha casa? E aí quando você tem o domínio sobre a situação, você acha que pode todas as coisas. Você acha que é o bam, bam, bam. Você acha que está tudo certo? Não, está tudo errado. Pedro talvez poderia ter ficado com aquele monte de peixe e não ter ouvido a voz do Senhor. Sabe o que ia acontecer? Aqueles peixes iam acabar e ele ia continuar um cara frustrado. A Bíblia não nos diz, mas eu imagino que seria assim. Porque é assim na nossa vida. É assim com a gente. Movimentamos demais. Somos ansiosos demais, achamos que temos o domínio das coisas, quando o domínio está debaixo das mãos do Senhor, quando o domínio das nossas vidas está sobre as mãos dEle. Se Ele não abrir o mar, não vai acontecer nada. Se Ele não te entregar o peixe, não vai acontecer nada. O que o Senhor tem te pedido? O que o Senhor tem te pedido para deixar de lado? O que o Senhor tem te chamado para viver com Ele? Pedro não olhou para o que ele deixou para trás, ele compreendeu quem é que estava chamando ele. Posso imaginar que ele era Pedro, Tiago, João. Posso imaginar que eles eram donos de, não sei o nome desse negócio de peixe. Isso aí. Vocês que é pescador, vocês devem saber. Ele deixou tudo para trás. Peraí. Se eu vivi isso daqui agora, imagina o que eu não vou viver com Ele. Se eu deixei isso daqui, esse milagre maravilhoso que Ele fez, imagine quantas coisas mais eu não vou viver por segui-lo, por ser obediente à voz dEle. Se você acha que você já está vivendo milagres, imagine a hora que você entrar na rota outra vez. Imagine na hora que você deixar tudo de lado e falar, Jesus, vamos viver a totalidade da promessa. Existe um louvor que fala, eu vou viver a totalidade da promessa. Você abre status na Instagram, Facebook, WhatsApp, tem um tanto de música dessa, né? Aí eu fico assim, Jesus, será que esse povo está compreendendo o que eles estão falando? Queremos viver a totalidade da promessa. Queremos presenciar a totalidade daquilo que tudo que o céu nos proporciona. Mas não queremos ser obedientes ao comando. Não queremos ser obedientes à voz dEle. Nessa noite eu não sei o que é que você precisa deixar de lado. Nessa noite eu não sei o que é que você precisa deixar. Mas eu só sei te dizer que o Senhor está aqui. Ele te diz, deixe isso para trás. Deixe tudo para trás. Prossiga para o alto, prossiga para o alvo que é Cristo. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele está no Pai, Ele está
está preparando morada, mas Ele ia deixar o Consolador. E através desse Consolador do Espírito Santo, nós, eu e você, poderíamos fazer mais do que Ele fez. E sabe por que nós não estamos vivendo? Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que nos afirma que Ele foi ao Pai que deixaria um Consolador, e através dele nós faríamos inúmeras coisas. E sabe por que hoje a igreja não vive mais essas inúmeras coisas? Porque somos desobedientes. Porque achamos que temos o domínio e o controle da situação. Porque achamos que podemos colocar embaixo do braço e viver conforme aquilo que nós queremos. E por isso nós não vivemos totalidade de promessa nenhuma. Por isso nós vivemos uma geração emocionada. Por isso nós vivemos uma geração fracassada. E hoje, nessa noite, nós vamos sair daqui mergulhados na presença, compreendendo a quem nos chamou, compreendendo a voz daquele que foi e falou para nós: vai e faça além do que eu fiz, faça além daquilo que eu pude fazer. Todo mundo aqui tem saúde, todo mundo aqui tem fôlego de vida, então nós podemos fazer. Nós podemos fazer além do que o Senhor fez. Nós podemos impor as nossas mãos e viver. Impor as nossas mãos e viver o milagre da cura. Nós podemos impor as nossas mãos e ver todos os milagres que o Senhor fez. Só depende de mim e de você escolher viver no raso ou viver no profundo. Viver as grandes promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Cabe a mim e cabe a você. Eu queria concluir essa mensagem. Eu vou terminar antes do tempo que a mim foi dado, mas eu quero concluir essa mensagem dizendo que Pedro, ele não olhou a circunstância. Pedro não olhou nada que ele poderia. Talvez ele era um cara rico, eu não sei. Eu não sei o que você precisa. Eu vou bater nessa tecla de novo para vocês entenderem. Eu não posso sair daqui sem você entender. Eu não sei o que você precisa deixar de lado. Talvez isso queima dentro do seu coração e você pensa: não, é coisa da minha cabeça. Talvez o orgulho não permite que você viva, porque não, eu não vou fazer. Mas o Senhor, Ele te chamou, Ele me chamou para ser pescadores de almas, para ser propagador do Evangelho, para fazer com que a obra dEle continue, para fazer com que o nome dEle continue, vai até onde precisa ir. E Ele conta comigo, Ele conta com você, Ele conta com essa igreja mergulhada na presença, porque quando estamos mergulhados na presença, nós temos coragem, unção, ousadia para prosseguir, para poder ser obedientes à voz do Senhor. E eu, em nome do Senhor Jesus, eu creio que daqui vão sair Pedro, que não vai olhar para nada, e vai viver o profundo, porque o profundo é lugar de identidade, é chamado restaurado. Após a pesca que Jesus prepara sobre eles, com pão e peixe na praia, é um convite à intimidade, porque só ceia com o Senhor aquele que tem intimidade. Só vive a totalidade da promessa aquele que tem intimidade. Seja obediente, ande debaixo da direção do Senhor. Entre na rota, meu querido, entre na rota, meu irmão. Não ouse andar na contramão daquilo que o Senhor chamou para a sua vida. Muitas das vezes eu quis andar em contramão, muitas das vezes eu quis negligenciar, e eu não sou Mulher Maravilha não, até hoje. Muitas das vezes eu falo: Senhor, eu não quero. Só que dá ruim. Movimentação sem destino é cansaço, é frustração.
Então o primeiro dia dessa conferência você vai voltar para a rota. Você vai voltar para a sua mão. Chega de andar na contramão do destino. Chega de estar fora da rota. Chega de andar onde o Senhor não quer que você ande. Chega de andar conforme a minha vontade, conforme o meu domínio. Chega de fazer aquilo que eu acho certo. Hoje é noite de voltar para a rota. Hoje é noite de voltar para a direção. Hoje é noite de mergulhar na presença, avançar, 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 avançar. O Senhor quer que você avance. O Senhor quer que você avance. O Senhor quer que essa igreja avance. Alabaxarabasrianda lavas. Alabaxarianda lavas. Decanta alabaxarabasrianda lavas. Não é só mais uma conferência. Alabaxarabasrianda lavas. Não é só mais uma conferência para que você venha mergulhar no Espírito, na presença. O Senhor manda dizer para essa igreja que é uma conferência onde vocês vão ir mais fundo, onde vocês vão mergulhar na presença e vão avançar, porque grandes coisas tem Ele para fazer aqui neste lugar. Eu nunca vi, eu não sei o que vocês têm buscado, mas Ele manda eu dizer para essa igreja: chegou um tempo de avanço, chegou um tempo de avançar, e essa conferência vai ser um marco sobre este lugar. Aleluia. E eu quero concluir dizendo: o raso não te serve mais. Fala isso para você, fala com autoridade. O raso não me serve mais. Declara sobre a sua vida: o raso não me serve mais. E não é só um grito de cansaço, é um clamor que nós fazemos para destino ao qual o céu tem reservado para as nossas vidas. Aleluia. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Saímos da margem, rompemos nessa noite com o costume, obedecemos a voz de Jesus e mergulhamos em águas profundas, porque Deus está dizendo: eu tenho mais para você. Lança a rede onde eu mandar. O raso não vai te segurar. O raso não vai mais nos segurar. Nós fomos habilitados para viver mais do Senhor. Coloque a mão sobre o teu coração. Enquanto os irmãos do louvor vêm, feche os seus olhos. Fale para o Senhor nessa noite: Senhor, o raso já não me cabe mais. Senhor, me leve a níveis mais profundos contigo. Senhor, que nessa noite eu venha fazer como Pedro, deixar, Senhor, tudo para trás e viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer que eu viva. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que assim, ó Pai, como foi com Pedro, ó Pai, assim possa ser conosco aqui nessa noite. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que não venha ser, ó Pai, emocionalismo, mas que venha, Senhor, ser uma imersão. Ó Deus, que venha ser um povo submerso, ó Pai, à tua vontade, ao teu querer. Senhor, que possamos ir mais fundo. Senhor, que possamos mergulhar mais fundo. Ó Deus, que o medo, a incerteza, a comparação, ó Deus, que toda insegurança, ó Pai, que tudo aquilo que tenha nos tirado da nossa rota, ó Deus, que tudo aquilo que tem nos colocado na contramão da tua vontade, Senhor, venha ser jogado por terra em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que a tua igreja, que o teu povo, que eu,
que possamos viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Pai, que possamos fazer além do que o Senhor fez, assim como o Senhor nos prometeu. Senhor, que possamos estar cada dia mais submersos na tua vontade. Que possamos estar cada dia mais submersos ao querer do teu Espírito. Senhor, que o Senhor venha nos inundar nessa noite. Que o Senhor venha inundar a tua igreja. Ó Pai, que